cansei de ver um monte de coach, guru pela internet, viralizando, fazendo podcast, vendendo livro, falando coisas que a minha mãe me fala desde pequena. Então, em homenagem a ela, que está de aniversário hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns dos vários ensinamentos que ela me fala desde pequena. Tive que crescer para perceber que valem ouro e que ela esteve sempre certa. Vamos começar já com um tapa na cara, porque a primeira lição é: você nunca vai falar não pra você mesmo. Então sabe aquela vaga de emprego? Você vai aplicar. Sabe aquela oportunidade que você quer? Você vai pedir. Se você acha que você tem que fazer tal coisa, você vai lá e você vai fazer. Às vezes o negócio não vai dar certo mesmo, você vai levar um não na cara, mas faz parte. Pelo menos você tentou. Você não pode ser a pessoa que se tira da corrida. O mundo ele já tá pronto pra te dizer não, então você tem que lutar contra isso e buscar as suas próprias oportunidades. Sem contar que é muito mais fácil lidar com rejeição do que aquele sentimento de e se que você carregaria pro resto da vida, se perguntando o que aconteceria se você tivesse tentado. O segundo ponto é que a minha mãe foi a primeira pessoa da minha vida a me ensinar sobre manifestação. Então, desde pequena, de coisa boba a coisa importante, desde mentalizar uma vaga de estacionamento para parar o carro em uma rua lotada, até coisas como mentalizar uma aprovação no vestibular. E para mim sempre foi muito fácil acreditar e ouvir o que minha mãe falava sobre manifestação, porque a bicha é boa em manifestar as coisas. E nessa mesma linha, ela sempre me falou duas coisas: o universo é feito de energia e as palavras têm poder. Então, o que isso significa? O universo é feito de energia é basicamente quando você conhece outra pessoa e você já não se deu bem com ela de cara. Você não consegue explicar porquê, mas não foi com a cara da pessoa. Minha mãe sempre falou que quando isso acontece, ela provavelmente não foi com a sua cara também. Porque as pessoas, elas têm energia, você emana uma energia, a pessoa recebe e tem essa troca, e geralmente é assim que as relações funcionam. E é a mesma coisa com as palavras. Então, eu e a minha irmã, a gente foi criada para sempre prestar muita atenção nas coisas que a gente falava. Então não é que eu não sei matemática, eu só tenho um pouco mais de dificuldade com essa matéria. Mas a gente nunca podia falar que a gente não sabia fazer alguma coisa, a gente só não tinha aprendido ainda. Isso das palavras terem poder, pra mim, sempre foi muito forte. Tinha uma época que eu literalmente tinha um bloco de notas no meu celular, só de coisas que eu tinha falado, jogado pro universo que eu queria que acontecessem, e elas de fato aconteceram. Então eu realmente acredito muito que as palavras têm poder, e eu faço todo mundo ao meu redor prestar muita atenção no que fala também. A mãe também nunca deixou a gente falar mal de nós mesmos. Então, além das palavras terem poder, a gente também nunca podia dar munição pra outra pessoa falar da gente. Então, sabe quando você vai elogiar a roupa de alguém, por exemplo? Aí a pessoa fala: nossa, você gostou, tá até com um rasgo. Cara, a partir do momento que a pessoa fala isso, eu só consigo notar o rasgo. Às vezes a roupa até ficou um pouco mais feia depois disso. Ou então alguém elogia o seu corte de cabelo e você fala: ai, você gostou, eu acho que cortaram demais, eu preferia antes. Cara, a partir do momento que você fala isso sobre o seu próprio cabelo, a pessoa já começa a pensar: é verdade, talvez estava melhor antes mesmo. Então, assim, o jeito que você reage, o jeito que você fala de si mesmo, isso acaba implicando como os outros te veem também. Então eu não preciso nem falar, né? Mas piada autodepreciativa lá em casa nunca aconteceu. Uma outra lição que eu sei que tem muitas mães que falam por aí, e a minha mãe também sempre batia nessa tecla, mas é que por bem ou por mal, você vira um reflexo das pessoas ao seu redor. Então é muito importante você escolher as pessoas que fazem parte do seu ciclo. Então é só você pensar no seu ciclo agora. Se você só anda com um empreendedor, tem muito mais chance de você começar a pensar em empreender. Se você quer começar a empreender, não faz tanto sentido você se cercar de pessoas que jogam videogame até as 4 da manhã e acordam meio-dia, não estudam, não trabalham, sabe? Essas coisas, elas acabam te impactando. O indivíduo assume a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles a quem se associa. Quem falou isso não foi minha mãe, foi o Henry Ford. A sexta lição é que a minha mãe sempre falou que a vida é como se fosse uma árvore cheia de ramificações. E anos depois em terapia, eu fui aprender que isso é basicamente toda escolha é uma renúncia. Ou então, o mais famoso ainda, tudo não terás. Mas a minha mãe nunca falou essa questão das ramificações como algo pra colocar mais peso nas minhas decisões ou criar um tipo de crise existencial. Mas era basicamente pra falar que na vida você tem várias escolhas e a partir do momento que você toma uma, você deixa pra trás toda uma possível vida, mas que não tem escolha certa e errada. Então, basicamente, vamos dizer que você tem que escolher entre morar em São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília e Fortaleza. Não tem decisão certa ou errada, mas a partir do momento que você escolhe São Paulo, você tá indo pra uma ramificação da sua vida que você tá deixando todas essas outras opções pra trás. E todas essas outras possibilidades de vida deixam de existir.
Outra coisa é que a minha mãe sempre colocou eu e a minha irmã em todas as atividades possíveis durante a nossa infância. Então eu já fiz aula de artes, teatro, vôlei, basquete, dança, ginástica rítmica, canto, teclado, violão, enfim, a lista é enorme. E a minha mãe sempre falou que ela fez isso para nos mostrar um leque de oportunidades que a gente poderia ter ao longo da vida. Então, como eu falei, não é questão que eu não sei fazer algo, eu só não aprendi ainda. Óbvio que tinham atividades que eu era boa, atividades que eu era ruim, atividades que eu gostava mais, que eu gostava menos. Mas ter esse contato com todas essas atividades e as pessoas que faziam as atividades comigo, com certeza me moldou muito como pessoa e é algo que eu quero oferecer para os meus filhos também. Ah, e ela não fazia isso só com a gente, tá? Ela também fazia isso com ela. Então ela já fez capoeira, yoga, beach tênis, aula de história da arte. Enfim, a lista dela também é longa e nunca existiu esse negócio de velha demais pra tentar, isso aí não é pra mim. Não, minha mãe sempre foi de experimentar as coisas também. E por último, mas não menos importante, eu vi um monte de gente viralizando, falando sobre isso recentemente. E mais uma vez, é algo que eu escuto minha mãe falando desde pequena. Que é o fato que a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Existem muitas decisões importantes que a gente vai tomar na nossa vida, mas com quem a gente casa é a mais importante delas. Simplesmente porque a pessoa que tá do nosso lado é capaz de nos levantar ou nos derrubar. Se você casar com a pessoa certa, essa pessoa vai te incentivar a crescer, melhorar, vocês vão ter uma vida leve, você vai prosperar mais profissionalmente, financeiramente. Agora, se você casa com a pessoa errada, essa pessoa, ela pode acabar com você emocionalmente, fisicamente, financeiramente, pode se meter na sua relação com a sua família, com os seus amigos. Dá pra fazer um estrago muito grande. E é por isso que eu acho que eu sempre tive a mentalidade de só namorar com pessoas que eu casaria. E é por isso que eu só namorei uma vez e agora eu estou noiva do meu namorado. Justamente porque ter essa mentalidade desde cedo criou uma régua pra mim muito alta quando eu olhava pra algum parceiro. E graças a Deus, porque a gente tem que ter a régua alta mesmo. E todos esses ensinamentos são só algumas das coisas que a minha mãe foi me passando ao longo dos anos. E às vezes parecia como um tapa na cara, mas conforme a gente vai refletindo, eu vejo muito valor em todas essas coisas. E eu pretendo passar todos esses ensinamentos pros meus filhos também. Então, eu espero que tenha te ajudado. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários um feliz aniversário pra minha mãe. E um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.